Boa tarde, você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, feita ontem à noite e divulgado na manhã desta terça-feira por quase 220 emissoras de rádio. Tem mais aí em nossa companhia. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia. As redes sociais são muito perseguidas aqui no Brasil. Todo mundo quer censurá-las. Talvez precisassem de um santo protetor, de um padroeiro. Pois a partir de domingo, as redes sociais terão um padroeiro. Vai ser canonizado pelo Papa Leão o Carlo Acutis. É considerado italiano, mas ele nasceu em Londres. Os pais são italianos, moravam no norte da Itália. Ele morreu em Monza com apenas 15 anos de idade em 2006. É o santo do milênio, Carlo Acutis. Ele criou um site de assuntos religiosos, de caridade, de amor, de pregação da religião judaico-cristã, dos valores judaico-cristãos, e praticava esses valores nas ruas. O pai dele era ligado a um banco, a uma companhia de seguro, e ele praticava nas ruas, no norte da Itália, a caridade com aqueles necessitados. São Carlo Acutis. Inclusive, um dos milagres que credencia a santificação foi em Campo Grande, em que é atribuída a ele, que morreu de leucemia aos 15 anos, a cura de um menino de 10 anos com leucemia. Cura atestada como milagrosa. Bom, a gente falou de um lado, agora do outro, né? Do crime. Vejam só, ontem o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, confessou que 10% da gasolina refinada na refinaria estatal é distribuída pelo crime organizado. Parece Brasil, né? No Brasil, o crime organizado tem suas próprias refinarias produtoras de álcool, que depois de adulterado é distribuído por 1.600 caminhões, né, em centenas de postos de combustível, 5 refinarias, contando as que o crime tem participação. Eu estou falando isso porque ontem à tarde, o nome é REAG Investimento, que tinha inclusive um teatro lá em São Paulo, o REAG Belas Artes, né? Foi posto à venda, porque sem PCC não tem mais cliente. Que vergonha, né? Escritório lá na Faria Lima. Foi um escândalo, todo mundo atribuindo a Faria Lima, quando na verdade são coisas que vicejam aqui no Brasil desde os anos 80 e ninguém faz nada. Todo mundo sabe que o crime estava ocupando território no Rio de Janeiro. E nenhum prefeito, governador fez alguma coisa, houve algumas intervenções que foram temporárias. Não houve a presença do Estado lá. E o crime tomou conta. Milicianos de um lado, narcotraficantes de outro. Só que aqui no Brasil, os narcotraficantes já descobriram, como descobriram na Colômbia, que combustível é um negócio melhor, dá mais lucro e tem menos risco, né? Lá na Colômbia, o crime ocupa já 1/3 do território do país. Se a gente considerar a presença dessas grandes facções criminosas na Amazônia, nós vamos chegar a 1/3 também. Olha lá, né? A presença nos rios, com pistas, 100 pistas só no estado do Amazonas, segundo o governo do Amazonas, disputando PCC com Comando Vermelho, o tráfego fluvial lá na Amazônia, né? A Colômbia, no governo Petro, que é um governo esquerdista, que facilita, né? Porque não acha que o crime deva ser combatido, tem que ser compreendido. Por que o coitadinho rouba um celular só porque quer tomar uma cerveja, né? Por que
Ele é, coitado, é a vítima da sociedade, então é bom que ele castigue a sociedade, furtando, assaltando, sequestrando, matando. Não? É mais ou menos isso. Então cresceu o crime lá. A coca, a produção de coca cresceu 36% no governo Petro, a ponto de a Colômbia se tornar o maior exportador e maior produtor do mundo de cocaína. A força armada dessas facções é tal que, neste momento, 35 militares das Forças Armadas da Colômbia estão reféns, né? Como se fosse israelense dentro, lá com Hamas na faixa de Gaza. E tem restos de instrução e armas das Farc, que viraram partido político. As Farc foram convidadas por Lula a participar do Foro de São Paulo, Lula e Chávez, e é a fonte de muita coisa aqui no Brasil também, né? Assim como o Manual da Guerrilha Urbana de Marighella, que inspirou aqueles que assaltavam bancos, sequestravam aviões, né? Matavam diplomatas estrangeiros, né? Serviu depois, porque estavam na mesma prisão, serviu depois para orientar esses novos criminosos brasileiros do chamado crime organizado. De Brasília, Alexandre Garcia. Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio feita ontem à noite e divulgado na manhã de hoje por mais de 200 emissoras. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, ao comentário que saiu hoje de manhã. Bom dia. União Brasil e progressistas que agora integram a União Progressista, que é uma federação de partidos que se torna majoritária em tudo, Câmara, Senado, número de prefeitos, número de vereadores, número de deputados estaduais, decidiu, formalizou e anunciou ontem sair do governo Lula, onde tem 3 ministros. Ministro que quiser ficar tem que sair do partido. O anúncio foi feito pelos presidentes dos 2 partidos, o presidente do União Brasil, que é o Rueda, Antônio Rueda, e o presidente do Progressistas, que é o Ciro Nogueira, que já foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Mais uma dificuldade para o governo Lula e para a campanha presidencial de Lula no ano que vem. Bom, e Lula insiste, agora ele sabe que não é, em que quem tem que tomar a iniciativa de negociar é o Trump. Ele sabe muito bem que só ele fez isso, está fazendo isso, que todos os demais atingidos pelas tarifas tomaram a iniciativa de fazer contato com o Trump e perguntar para ele, bom, o que nós fizemos que causamos essa tarifa? Vamos corrigir, vamos acertar um meio caminho. E foram feitos os acertos. Menos para o Brasil, só que os brasileiros é que pagam as birras do presidente Lula, né? Que não sabe que não é ele que vai ser humilhado, como ele diz, né? Qualquer dono de empresa se humilha para manter o emprego dos seus assalariados, né? O Lula parece que não entende isso e faz esse teatro para dizer que ele está sempre disposto a receber Lulinha, paz e amor. Nada, Lulinha, paz e amor. Se todos os dias ele faz blag, faz provocações contra Trump, né? Bom, e um outro caso, o deputado Érica Hilton perdeu no Supremo, como tinha perdido na 7ª Vara Criminal lá de São Paulo, num processo contra uma feminista Isabela Cepa, né? Ela, quando saiu o resultado da Câmara de Vereadores de São Paulo, ela lamentou que poucas mulheres tinham sido eleitas e postou na rede social. Vejam só, a vereadora mais votada é um homem, né? E aí o Érica Hilton ficou
achou que tinha que processar, porque isso seria crime de homofobia via racismo, porque o racismo supremo diz que se equipara a homofobia, é um negócio, transfobia, homofobia, sei lá. Né? Não conseguiu nada. Não conseguiu nada no Supremo. Gilmar Mendes disse que não tinha discurso de ódio, né? nem mentira nessa história. Né? A Isabela, por sua vez, está no exterior, comemorou e disse que não se pode silenciar alguém por dizer o óbvio, mas que não vai voltar ao Brasil por insegurança jurídica. Imagina, se os brasileiros que estão acostumados com isso aqui não voltam por insegurança jurídica, imagina os investidores estrangeiros, né, que já estão se mobilizando aí, saindo muito. Eu esqueci de fazer uma perguntinha quando falei de Lula, né? Só para a gente pensar a respeito dessa... Eu disse, eu não estou acompanhando esse teatro lá no Supremo, porque eu já sei o fim, né? A gente já sabe a conclusão, por que eu vou perder tempo? Por que Lula... o processo do Lula foi na primeira instância, na 13ª vara, depois foi para o Tribunal Regional em Porto Alegre, depois teve recurso no Tribunal Superior de Justiça, depois acabou no Supremo. O Lula teve chance de recurso em várias instâncias. Agora, esse pessoal que está preso com tornozeleira, o Bolsonaro e seus companheiros, foram todos para a instância derradeira, não tem nada acima para recorrer, não tem recurso. Isso é uma falha, né? É mais uma falha do amplo direito de defesa. Né? Ontem o Superior Tribunal de Justiça anulou um processo simplesmente porque a defesa não teve acesso aos depoimentos que incriminaram a sua cliente. Foi anulado um julgamento que condenou uma mulher a 61 anos de prisão por causa disso, né? Só para lembrar. Enfim, eu estava olhando, né, como a gente elege incapazes, né? Como é que a gente é capaz de eleger incapazes? Será que nós somos incapazes também, como eleitores, de discernir quem são as pessoas? Porque a gente reclama, o Congresso não reage. Esse é um Congresso dos nossos representantes. É porque certamente há lá uma maioria de incapazes de resolver as grandes questões nacionais. É bom que a gente pense nisso. De Brasília, Alexandre Garcia.